Boa noite a todas e a todos. Eu sou Cris Navarro, do Coletivo de Mulheres de Mariporã, e faço parte da Bancada Humanas, que é uma candidatura coletiva de mulheres à vereança aqui na cidade de Mariporã. Estamos começando mais uma live com um pouco de atraso, tivemos alguns problemas técnicos, pedimos desculpas a vocês, mas já vamos iniciar. O nosso tema de hoje é ações de movimentos e organizações sociais na pandemia. Nós já estamos com todos os convidados na sala e eu vou para a coletiva de mulheres. Está tendo um pouco de microfonia, Rafael. Acho que parou agora. As pessoas têm que desligar o microfone enquanto não estão falando para nos ajudar. Tá bom, gente? Então, eu vou passar primeiro para cada um dos convidados para dar o seu boa noite para quem está nos assistindo. Eu vou começar, então... A Rose saiu. A Rose saiu, né, gente? Mas eu vou começar com a Carol. A Carol é advogada aqui na cidade de Mariporã, faz parte também da Bancada Humanas. E eu vou passar para ela, então, para fazer os seus cumprimentos. Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Carolina, faço parte da bancada. Estou aqui apoiando a candidatura de Cris Navarro, junto com as nossas manas, para que nós possamos lutar por mudanças e melhorias e pelas políticas públicas que são faltantes aqui em Mariporã. Muito obrigada pelo convite. Vamos para o próximo. Obrigada, Carol. Vou passar, então, para a Soraya. A Soraya é assistente social, moradora aqui de Mariporã, que tem muita experiência nessa área, né, de projetos. Soraya, por favor, para o seu cumprimento. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu moro aqui em Mariporã. Minha formação é em serviço social e estive durante minha trajetória profissional nessa área, que é a área das políticas sociais, e esse tema, atualmente, tem uma importância relevante por conta de que a gente vê o Estado cada vez mais afastado da sua responsabilidade social, de uma forma geral, e isso afeta diretamente a vida dos excluídos, dos menos favorecidos. A minha trajetória é nessa área. Inicialmente trabalhei com criança, adolescente, família, criança em situação de abandono e em situação irregular. E na segunda etapa, minha atuação foi junto a projetos sociais com população de baixa renda, e, inclusive, com projetos de geração de emprego e renda, que hoje, inclusive, é um assunto de importância capital. Sim, obrigada. Soraya. Tenho o prazer de estar participando. Eu passo a palavra para o próximo. Tá. Não, eu só ia falar que, assim, é só uma apresentação rápida, depois você vai ter todo o tempo que você quiser para falar, tá bom? Eu vou passar também para a Rose cumprimentar as pessoas. A Rose... ela faz parte também da Bancada Humanas, né? A Rose é uma... Eu sempre esqueço, Rose, mas você é uma projetista elétrica predial, né? É uma mulher aí na área de exatas, representando na área de exatas. Eu vou passar para a Rose, então, cumprimentar as pessoas. O seu microfone, Rose. Esqueci. Falar boa noite a todos, boa noite a vocês que estão participando. Tem bastante gente hoje, né? Boa noite para a Soraya, boa noite para o Brian, boa noite para a Fabiana, a Carolina já falei hoje, tá? E a Maria Francisca, com todo prazer, novamente com a gente, né? E faço parte da bancada, como a Cris já falou. E agora é só uma apresentaçãozinha rapidinha. Eu vou ficar aqui com vocês para ver se o pessoal faz algumas perguntas.
né, para eu poder estar respondendo no decorrer da live, tá? E é isso, por enquanto. Obrigada, Rosi. Vou passar para a Francisca, né? A Francisca é uma psicóloga, moradora aqui da Serra, já foi uma das únicas 5 vereadores que nós tivemos na cidade, e agora a Francisca é candidata PT-PSOL a prefeita da cidade. Francisca, está com você a palavra. Você, de certa forma, já me apresentou. Vou me apresentar. Eu quero cumprimentar o Brian, que eu não mencionei o nome, que é um dos convidados, né? Sim. Cumprimentar a todas as que estão participando desse debate aqui conosco e a todas que estão atrás da tela, que não vão falar diretamente, mas que de alguma maneira falarão, né? Trazendo a sua contribuição. Eu sou conhecida na cidade como Dona Francisca, mas eu me chamo Maria Francisca, eu moro na Serra da Cantareira há mais de 35 anos. Sou formada em psicologia. Eu fui a terceira candidata a vereadora eleita nessa cidade. Essa cidade, infelizmente, até então, ela só elegeu 4 mulheres, se eu estou bem certo. 4 mulheres. Agora, eu diria que é o momento. Nós temos uma representante aí maravilhosa, uma bancada incrível, que são essas moças que aqui estão hoje conosco, né? A Carolina e a Rose, enfim. E viremos para fazer a diferença. Nós temos uma proposta aí de mudar a política. Eu hoje tive o prazer de conhecer a Soraya enquanto profissional assistente social. E olha, obrigada. Seja bem-vinda, Soraya. Obrigada. Eu fiquei me questionando quais são as assistentes sociais, o que elas fazem aqui, porque eu tive uma experiência muito terrível. Mas depois eu falo com relação ao serviço social dessa cidade, tá? Sim. Bom, eu é uma satisfação estar com vocês. A satisfação é nossa, viu, Francisca? Não, é minha. Então, quem você não conhece também é a Fabiana Alter, né? Que é uma moradora aqui da cidade, que a gente está tendo o prazer de receber, que vem falar um pouco para a gente o que é o Varal Solidário. Fabiana, para os seus cumprimentos. Oi, gente, boa noite. É um prazer, viu, participar dessa live. Bom, eu tenho uns projetos já faz alguns anos, né, na cidade, com famílias carentes, pessoas em situação de rua, animais carentes. O projeto é bem grande. É que o Varal Solidário, ele é o que está mais recente, assim, que deu uma estourada, assim, na mídia. Muita gente ficou sabendo dessa história, né, dessa situação. O Varal Solidário, ele permaneceu 1 ano na praça, ali. Ele foi denunciado, teve vários problemas. E, enfim, agora no momento é só para me apresentar, né? Isso? Sim. Tá. Então, assim, eu vou passar pro Brian, né? O Brian, ele é coordenador de parcerias de serviços franciscanos de solidariedade, a entidade Cefras, né? Mas depois ele vai falar um pouco com a gente sobre isso. Ele é graduado em filosofia e enfermagem. Brian, para os seus cumprimentos. Boa noite a todas e a todos que nos escutam nessa noite. Eu quero agradecer o convite e quero, de início, preciso dar os parabéns, porque mandatos coletivos, candidaturas coletivas, são de suma importância no contexto político que a gente vive. Então, meu cumprimento é para a bancada, né, porque mandatos coletivos são imprescindíveis, sobretudo com pautas tão importantes e tão relevantes como o dessa bancada, da Bancada Humanas. Então, parabéns a vocês pela iniciativa, pela coragem e pela ousadia de enfrentar essa política que ainda não é de todos, né? Então, que seja uma conversa bem agradável para todos nós. É isso, Brian. Seja bem-vindo também. Então, gente, vamos pedir para quem estiver nos assistindo para compartilhar, né, no seu Facebook, para que nos ajude também a falar com mais pessoas. Né? Então, gente, eu vou passar já de volta para a Fabiana Alter,
né, para ela falar um pouco para a gente, né, sobre os projetos dela e sobre o que é o Varal Solidário. E a gente vê que em outras cidades e até em outros países, como a própria Fabiana nos contou, existe esse projeto, né, e ela que é a pioneira aqui em Mariporã de trazer esse projeto para a cidade. Então, Fabiana, eu passo a palavra a você, né, agora você tem todo o tempo aí para poder conversar conosco. Bom, então, esse projeto, Varal Solidário, foi através das redes sociais que eu vi esse varal em outros países, em outras cidades, foi quando eu tive a ideia de trazer para Mariporã. E aí eu simplesmente coloquei na praça, em frente ao bazar alternativo, onde eu sou a fundadora, é um bazar beneficente. Eu achei a ideia super bacana e a intenção era o quê? Era incentivar as pessoas a pensar no próximo. Essa era a ideia, né? Incentivar as pessoas. E aí eu pus o varal lá, eu e minha equipe do bazar, fizemos tudo bonitinho, mantemos a praça arrumada, tudo certinho, fez muito sucesso. De início, muitas pessoas assim não acreditavam, falavam, não, mas é de graça mesmo. E até pessoas idosas chegavam a comentar com outros idosos, falando assim, não, mas será que é verdade? Mas ninguém faz bagunça, mas não é possível. Algumas pessoas até não acreditavam que aquilo era de graça mesmo. Por isso foi colocado faixa também para poder identificar, né? Quem precisar pega, quem não precisa doa. Então, estava lá, então assim, começou a gerar um pessoal para colocar roupas lá, crianças também, porque ali tem uma passagem de escola. Existem crianças que passam ali com os pais, eles começaram a querer saber o que era, e ficou uma coisa muito bonita, porque as crianças falavam para os pais, mãe, olha, aquela minha roupinha não serve mais, eu quero colocar ali. Então, assim, é uma forma de educar, não é só um varal. Então, eu pus ele na época de inverno, porque a minha intenção era deixar só no inverno. Só que deu tão certo que eu estiquei mais um pouco. Então, nós ficamos cerca de 7 meses, só que aí o que acontece? Teve denúncia, se não tivesse denúncia, ele não tinha sido retirado. E foram fiscais no bazar, e pediram para retirar o varal. Eles chegaram a dizer que foi o padre da Igreja Católica que tinha pedido para retirar o varal, e eu pensei, nossa, era época de Natal, a Igreja Católica, o padre pedir, seria um absurdo, sendo que ele falava sobre solidariedade, sobre caridade. Eu conversei com ele pessoalmente, e ele disse que não, que ele apoia o varal solidário, e que ele achou muito bonito aquilo, e que não era ele. Então, eu compareci na prefeitura, eu protocolei um pedido, pedindo para regularizar aquele varal. Só que o que acontece? Foi negado, e eu procurei na lei, se existia alguma lei que me ajudasse. E existe uma lei chamada Adote uma Praça, que é escrita pelo vereador Glauco, em 2005, e sancionada pelo Antônio Baiacida, o mesmo prefeito de agora. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa lei, e tinha algumas coisas, mas não me ajudava, porque ali não tinha como colocar um varal solidário. Adotar uma praça, você poderia cuidar, colocar alguma placa, fazer alguma propaganda de alguma empresa, mas não acrescentava o varal solidário. Então, foi quando eu falei, precisamos escrever um projeto de lei, e meu filho é formado em Direito pela USP, trabalhou no Ministério Público e está no Canadá agora. Então, esse projeto foi escrito por mim, pelo vereador Dori, pelo advogado Luiz Gaurão de França, que é o dono do prédio onde se encontra o bazar. Foram por nós, né? 4 pessoas. E nós desenvolvemos, só que aí falou, vamos fazer um projeto só para o varal. Então, nós acrescentamos um monte de coisa que beneficia, né? Podendo fazer, então, uma feira de artesanato, uma doação de animais, feira de livros, feira de mudas, show beneficente, poderá ser feito numa praça pública.
ou num espaço público. E para isso tem que fazer o quê? Somente fazer um pedido para a prefeitura com o seu projeto. E aí já existe, no caso já existiria uma lei para ajudar essas pessoas. No meu caso eu não tinha, eu tive que fazer o projeto de lei. Bom, aí eu pensei que fosse só o máximo que poderia chegar, né? Esse projeto de lei sofreu uma emenda do Marcinho da Serra. O que ele fez? Ele colocou que não poderia colocar o varal solidário no projeto de lei. Ele aceitou tudo, menos o varal solidário. Só que assim, eu fiz o projeto de lei por causa do varal solidário. E como eu tirar isso do projeto de lei, ele ficou todo o resto. E aí, o que aconteceu? Aí eu cheguei a fazer vídeos pedindo para a população apoiar a gente, para poder não deixar isso cair assim. Então, nós conseguimos, foi derrubado o veto do Marcinho da Serra, vencemos. Foi aprovado o projeto de lei Fabiana Alter por todos os vereadores. Aí eu pensei, bem, acabou, né? Fim. Não. O prefeito Antônio Assida, ele vetou o projeto de lei. Aí nós derrubamos o veto dele também. E agora eu estou esperando sair no Diário Oficial. A hora que sair no Diário Oficial, estaremos pedindo a praça. Porque o projeto de lei Fabiana Alter é uso de praça pública. E a outra lei que existe é a adoção de praça pública. Então, assim, para vocês verem que não teria cabimento dele vetar o meu projeto de lei, porque ele já aprovou um parecido em 2005 com o vereador Glauco. Por isso que realmente foi maldade, realmente foi política e perseguição. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Então, nós estamos agora aguardando sair no Diário Oficial para poder pegar a praça, e aí eu pretendo fazer algo bonito, né? Flores, tem todo e acrescentar o varal solidário. Então, é essa a minha intenção, no momento. Tá bom. Fabiana, posso só perguntar uma coisinha? Você trabalha com doações? É tudo doação. É tudo doação. É um bazar beneficente, que eu sou fundadora. O bazar tem 5 anos já. Antes chamava Brechó do Bem. Só que aí, o que eu vi? Brechó são particulares. Bazares tem que ser beneficente, tem que estar ligado a alguma instituição, igreja ou ONG. Por isso que tem o nome. E a alternativa é a opção de comprar usado, é a opção de comprar barato e vem de Fabiana Alter. Quem deu essa ideia foi um amigo meu chamado Marcelo, que eu achei que casou bastante. Então, ali são 2 lugares de bazar, tem vários setores. Nós atendemos famílias carentes todos os dias, pessoas em situação de rua todos os dias, não é só no inverno, nós fazemos esse trabalho o ano inteiro. Nós temos comidas congeladas e nós aquecemos em micro-ondas e damos a eles cobertores, roupa. Fora isso, né, nós ajudamos animais carentes de qual forma? Uma pessoa em situação de rua normalmente tem um animal, ou uma família carente tem um animal. Então, desde o início, eu não conseguia abraçar uma causa só. No caso da PAI, no caso eles, né, são as crianças especiais, o asilo são os idosos. Eu acabei abraçando tudo. Então, nós ajudamos um pouco de tudo. Nós doamos e emprestamos cadeira de roda, de banho, cama hospitalar, tudo quanto é tipo de equipamento. Nós não vendemos esses equipamentos, somente doamos e emprestamos. As mães carentes também, nós fazemos kits. É um projeto bem grande. Eu procurei abraçar várias coisas, eu não consegui abraçar uma coisa só. Parabéns. Parabéns. Posso fazer uma perguntinha? Gente, não, pera um pouquinho, mas depois, a gente não abriu para perguntas ainda. Então, assim, a Fabiana terminou a falação dela, eu vou passar para o Brian agora, e já com uma provocação para o Brian também. Brian, quer dizer que quando a gente quer fazer o bem para as pessoas, a gente tem que enfrentar tudo isso que a Fabiana enfrentou.
assim, Brian? Que são uma coisa... Cris, é daí para frente, viu? É muito complicado. A área social, ela trabalha com uma demanda pública que nem sempre é muito agradável para todo mundo, né? E nem sempre, não só é agradável, como incomoda muita gente. Incomoda quem quer ser dono exclusivo de espaço público, incomoda quem se incomoda com os pobres, incomoda quem só pensa em dinheiro, né? Enfim, incomoda esse sistema, né? O sistema capitalista que a gente vive, porque são pessoas que elas não produzem, né? Elas não são produtivas, né? Do ponto de vista do mecanismo capitalista. E isso, claro, quem não produz nesse nosso sistema não tem direito a nada, precisa ser descartado, né? E aí vem as políticas higienistas que a gente já conhece, né? Então, além de quem quer ajudar a enfrentar muitas dificuldades, como a Fabiana acabou de narrar para a gente, dificuldades de grande monta, né, Fabiana? Você foi uma guerreira. Porque, olha, enfrentar espaços políticos, públicos, assim, no sentido de decisão, você calçar ali para defender o seu projeto, você está de parabéns. Porque é muito difícil, né? Você veja que tentaram te sabotar muitas vezes, né? Com mecanismos legais, com mecanismos de lei. Então, é bem complicado, sim, Cris. A gente tem também no Cefras, né? Posso seguir já? Tá bom. Então, só retomando um pouquinho, eu trabalho no Cefras, né, o Serviço Franciscano de Solidariedade. O Cefras é uma organização, né, da sociedade civil, uma organização não governamental, uma ONG, né, como a gente é acostumado a falar. Hoje a gente usa mais o termo OSC, né, Organizações da Sociedade Civil, que completou agora, no dia 17 de setembro, 20 anos, né. O Cefras é ligado aos franciscanos, né? Então, os franciscanos, desde que chegaram a São Paulo, eles sempre tiveram contato com a população pobre do centro. Por muito tempo distribuíram pão e chá ali no entorno da Sé, e isso ficou muito conhecido ali entre os moradores de rua daquela região como o famoso chá do padre, né? Então, na década de 90, nós temos a gênese do que virou depois com a Organização Social dos Franciscanos, o Chá do Padre, que depois se desenvolveu em diversos projetos sociais com crianças e adolescentes, com pessoas em situação de rua, catadores, idosos, pessoas vivendo e convivendo com HIV/AIDS, imigrantes, que é o público mais recente que o Cefras trabalha, essa demanda migratória das fronteiras, que é uma coisa muito interessante para a gente conversar também, que tem muita pauta, né? Então, o Cefras é uma organização que trabalha com diversos públicos. E completou agora 20 anos, e nesse aniversário do Cefras, o nosso presente, assim, foi a gente sair do nosso habitat ali de trabalho para enfrentar os desafios que a pandemia trouxe, né? Então, esse contexto da pandemia, da emergência sanitária do coronavírus, agravou um cenário social já muito complicado na cidade de São Paulo, né, e com certeza na região metropolitana toda, porque a gente tem pouquíssima informação da população em situação de rua, por exemplo, não só na cidade de São Paulo, mas na região metropolitana. Os dados são muito deficitários, né? Se na própria cidade de São Paulo o censo ele já é deficitário, imagina na região metropolitana, né? Então, nós vimos com esse contexto da emergência sanitária o agravamento crítico de muitas questões sociais que já eram complexas, né? No Cefras, a gente costuma falar que com a chegada da pandemia, nós tivemos que trabalhar, e com o avanço dela, nós tivemos que trabalhar com 3 Fs. A febre, né, vinda da doença, a fome e o frio, porque a pandemia chegou ali, né, em março, abril, logo já veio o frio, então a gente teve que lidar com essa tríade aí de Fs, de desafios, a febre, a fome e o frio, durante esse tempo da chegada aí da emergência sanitária. E tudo se agravou, Cris e meninas, tudo se agravou nesse contexto. Por quê?
porque nós tivemos rapidamente um aprofundamento crítico do empobrecimento da população, pessoas que viviam já com muito pouco, com salários, o salário mínimo aí, que a gente sabe que é mínimo mesmo, né, muitas pessoas ficaram desempregadas, outras tiveram que escolher entre pagar o aluguel ou comer, ou ir para a rua ou comer, e isso nos provocou, além do desafio da febre, né, falando da questão sanitária, nos provocou a tomar outras medidas enquanto organização social ali no centro de São Paulo para proteger a população no sentido de combater a fome. Então, nós tivemos, sim, muitas ações do ponto de vista sanitário, embora o Cefras não seja uma organização da saúde, o Cefras é uma organização social, mas nós tivemos programa de testagem da população, dos imigrantes e da população em situação de rua. Nós tivemos também... abrimos espaços para acolhimento de pessoas com coronavírus, nós reforçamos o cuidado sanitário, a orientação para as pessoas, distribuímos máscaras, distribuímos kits de higiene, álcool em gel, fizemos todo um trabalho sanitário, mas o miolo da nossa ação foi o combate à fome. Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma notícia, a tenda franciscana que foi montada ali no Largo São Francisco, em frente à Igreja São Francisco, no auge ali do pior momento da crise, nós chegamos a distribuir ali em torno de 4 a 5 mil refeições por dia, né? Então, refeições prontas, né? Nós começamos no dia 27 de março, a ação emergencial da tenda franciscana, que foi para distribuir comida. Nós vimos que a população imediatamente teve dificuldade de alimentação, né? Vocês imaginem que a população em situação de rua, de repente, ela perdeu toda a possibilidade de procurar alimento no centro de São Paulo. Por quê? Eles vão ali nos restaurantes e pedem uma quentinha, os restaurantes estavam todos fechados. Eles pedem um dinheiro no semáforo para comprar uma comida no Bom Prato, não tinha circulação na cidade. Então, as pessoas não tinham mais veículos, não tinha mais onde pedir, né? As ONGs que fazem trabalho de distribuição de comida ali no centro também pararam de fazer isso com medo também da doença. Ou seja, essa população ficou completamente desassistida. Então, nós vimos, assim, gente, cenários muito complexos de pessoas, assim, de fome mesmo, né? Pessoas famintas, até com crise de saúde por conta da ausência da alimentação. Então, nós investimos nessa ação de distribuição de comida no centro. Como eu disse, ali no auge, no mês de maio, junho, mais ou menos, nós tivemos o pico de distribuição de alimentos, em torno aí de 4 a 5 mil quentinhas por dia, quentinhas prontas. Para quem que eram essas quentinhas? Só para as pessoas de rua? Grande parte para as pessoas de rua, que não tinham mais acesso à alimentação, mas também vimos muitas pessoas de cortiço, que perderam seus empregos, vimos muitas pessoas de ocupações que também não tinham condição ali de vender uma água no semáforo, de procurar uma reciclagem, que perderam a sua pouca fonte de renda. Então, tudo isso agravou muito a situação da pandemia. Quando a gente pensa no problema coronavírus, a gente pensa logo no problema de saúde, os hospitais lotados, mas nós temos todo um impacto social, que a Soraya deve concordar comigo, esse é o impacto que nós estamos sentindo muito pouco agora, isso vai vir ainda. Nós vamos ter uma crise financeira e econômica, que a gente já está experimentando com a alta da inflação, alta dos alimentos, que ela vai durar aí nos próximos 2, 3, 4 anos, né? Não é Com certeza. Não é mesmo, Soraya? Não é um prognóstico pessimista, é um prognóstico realista. Realista. Então, nós vamos enfrentar muita crise social por e o Estado cada vez mais se retirando, né, da responsabilidade. Exatamente, nós temos um governo federal extremamente alheio, né, que se isentou aí da responsabilidade, né, claro, e o programa dos R$600, gente, a gente sabia que se desincentivar a assistência a bancos que o governo socorreu, poderia dar um auxílio muito melhor para a população, com um programa muito maior, né? Então, quer dizer,
tudo isso agrava muito a situação que a gente está vivendo e vai viver ainda, né? Então, a fome, a febre, e também enfrentamos a questão do frio, né? Esse ano, o inverno, nós não tivemos um inverno tão longo, mas tivemos alguns dias frios, que as pessoas em situação de rua, elas também têm dificuldade no acesso a abrigo, a abrigamento, dificuldade de acesso a roupas. A gente sabe que a Prefeitura de São Paulo, e também na região metropolitana não deve ser diferente, ela tem uma política de retirada dos pertences das pessoas de rua, de desinstalar essas pessoas, porque a política ela é higienista, então nós queremos espantar as pessoas de rua do centro para deixar o centro bonito, né? E aí nós temos um risco com os candidatos atuais, sobretudo o Mamãe Falei lá, que eu nem sei o nome daquele cidadão, né? Com políticas altamente higienistas, nós vamos, a gente precisa enfrentar muito esse tipo de visão social, né? Então, o Cefras, né, ele fez todo um plano de contingência para dar conta dessas demandas. Então, além da questão de saúde, a questão da fome e a questão do frio. Hoje, nós estamos num momento de já nos perguntar assim, e agora? Né? Porque, assim, o que vai ficar disso tudo? Como é que nós cadastramos, nós temos um banco de cadastro, eu não sei exatamente o número, mas com aproximadamente 10 mil famílias que receberam e que recebem cestas básicas desde o mês de abril. Né, famílias de imigrantes aqui da região do Brás e do Pari, onde é a sede do Cefras, tem muitos imigrantes bolivianos, haitianos, aqui da América Latina, que recebem essa nossa cesta. A gente procura fazer uma cesta caprichada, também com itens de limpeza, né, com itens lúdicos para as crianças, mas a captação ela já está sobrecarregada. A gente já não recebe mais tantos itens, a gente já não consegue captar mais tanto recurso, e a gente começa a se perguntar como é que a gente ainda vai dar suporte para essas famílias, porque a pandemia sanitária, embora ela chegou numa estabilidade com tendência de queda, mas a pandemia social, ela está aí, e ela vai perdurar. Então, é um pouco desse contexto, Cris, que a gente vive, que a gente presenciou e que a gente experimentou aqui no Cefras, e um pouco das ações que a gente fez no sentido de mitigar os efeitos da pandemia. Então, foi uma ação muito grande, o Cefras, e aí também eu poderia citar muitas organizações que, ao invés de se fecharem, elas se abriram para criar N outras possibilidades de socorro às pessoas que precisam. Nós temos a Rede Rua aqui no centro de São Paulo, que também trabalha com as pessoas de rua, enfim, o Bom Parto, Arsenal da Esperança, enfim, são muitas organizações, e aí eu não quero falar só das organizações enquanto instituição, enquanto pessoa jurídica. A gente precisa dar um destaque para os trabalhadores do SUAS. A gente fala muito dos trabalhadores do SUS, mas a gente precisa destacar que merecem todo o respeito, toda a reverência. Os trabalhadores do SUS são guerreiros, mas a gente precisa destacar também o trabalho dos trabalhadores do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, que foram para frente de batalhas, as assistentes sociais e os assistentes sociais, psicólogos, educadores, galera da cozinha, do apoio, dos serviços gerais. Ninguém virou para nós aqui no Cefras e falou, eu não vou trabalhar porque eu estou com medo. Não, todos falaram, eu tenho família, mas esse momento eu sei que pessoas precisam e a gente vai fazer isso juntos. E nós atravessamos momentos muito difíceis, de muita incerteza, de muito medo, as pessoas ficaram com muito medo de ficar doentes, mas eu tenho certeza que a gente fez o que precisava ser feito, fizemos com muita seriedade, com muito amor, com muita dedicação, para que o trabalho ele tenha aí. Depois a gente vai estudar tudo isso, né? Depois isso vai virar em algum momento, a gente vai olhar para tudo que foi feito, tanto no Cefras quanto a nível de país, e a gente vai ver que nós temos um SUS sólido, tem suas dificuldades? Tem, mas o SUS precisa ser defendido. Nós temos um SUAS que precisa ser defendido, nós temos aí programas sociais que precisam muito ser defendidos e elogiados, e receber recurso, receber políticas de incentivo. Infelizmente, o vampiro Temer deixou aí um péssimo legado de congelamento, né, de teto dos gastos, que a gente não sabe
o que isso vai reverberar nos próximos 20 anos, né? O teto dos gastos congela o investimento público em políticas públicas por 20 anos, mas a gente está para lutar, né? Então, é um pouco do contexto e do desafio que permanece agora com a crise política e econômica que está se aproximando. Sim, isso. Acho que quase estourei o tempo. Sim, não, ótimo. Nossa, maior prazer de receber vocês dois convidados assim, que a gente, maior gratidão para vocês, por vocês, pelo trabalho de vocês, né, e por estarem aqui com a gente. Então, eu vou passar, então, para as pessoas que querem dialogar com vocês. A Soraya parece que foi a primeira, né, que se manifestou, então vou passar para a Soraya. Eu vou fazer primeiro a pergunta para o Brian, porque a fala dele está mais recente, depois eu vou fazer a pergunta para a Fabi. Brian, existe alguma entidade mantenedora do Cefras? Qual seria, e se tem alguma participação do Estado em algum momento dessas ações afirmativas? Soraya, o Cefras, assim, o Cefras é uma organização, por muito tempo foi ligada à província franciscana, que está aqui na região central do país, mas com a lei do marco regulatório, né, o MIROSC, que todo mundo fala, e também uma outra lei que pedia que as organizações religiosas elas dissociassem o trabalho social da organização religiosa, o Cefras tornou-se uma personalidade jurídica própria em 2009, né? Então, nós não temos imediatamente uma mantenedora, mas nós recebemos recursos da província franciscana, que são os franciscanos aqui da província da Imaculada, que estão no Espírito Santo, Rio, São Paulo e Santa Catarina e Paraná. Então, eles aportam, né, através de campanhas para as obras sociais, eles aportam recursos, sim. Além disso, o Cefras levanta recursos de captação, né, a gente tem um programa de captação de recursos, um setor de captação de recursos, de desenvolvimento institucional, que levanta recursos de pessoas jurídicas, pessoas privadas, organismos internacionais. Então, a gente tem uma boa iniciativa de captação de recursos para dar o suporte para os nossos serviços. Nós temos hoje 12 serviços distribuídos no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, tá? Sobre o Estado, sim, o Estado é um dos nossos parceiros. Aliás, o Cefras acredita que o Estado tem que participar, né? Porque a gente sabe que é dever do Estado dar conta da efetivação das políticas públicas. Quando o Estado ele não dá conta, ele conta com organizações da sociedade civil para ajudá-lo a operar essas políticas de defesa, essas políticas públicas. Sim. Então, por muito tempo, a gente disse assim, não vamos ter recurso público, porque aí a gente faz como a gente quer, né? A gente não precisa, às vezes, a gente precisa ter certos códigos de ética, assim, de polidez, porque a gente tem parceria pública, então nem tudo a gente pode meter o dedo ali no Estado e dizer, olha aqui, o que vocês estão fazendo? Mas isso é próprio da personalidade jurídica, né, de todas as organizações. Embora a gente tenha muita atenção em busca de políticas públicas dos nossos públicos. Mas sim, Soraya, o Estado hoje ele participa a partir de termos de colaboração em vários serviços nossos aqui da cidade de São Paulo. Hoje nós temos mais ou menos uns 6 serviços na cidade que são conveniados com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Sim. Sim. Eu posso só fazer um comentário? Soraya, deixa eu fazer um comentário. Obrigado. O Estado tem obrigação de fazer parceria com essas entidades, porque essas entidades fazem um papel que o Estado não está fazendo. Certo? Mas, Soraya, eu volto para você, que você vai fazer a pergunta para a Fabiana, depois eu vou passar para a Francisca. Sim. Fabiana, eu queria saber em que período, qual período funcionou o varal, desde que você instalou até a data que você foi obrigada a retirá-lo. E onde fica esse bazar, o endereço?
Ah, tá. Então, o varal, ele foi colocado ano passado, eu acredito que foi mais ou menos em maio, foi na época de frio. E ele foi denunciado, foi uma briga feia mesmo. Eu cheguei a insistir, mas eu fui chamada na prefeitura pela uma secretária, nossa, eu não lembro agora. Assistência social. Não, foi na prefeitura. Foi na prefeitura. A secretária lá, eu não lembro que departamento agora. Não era um departamento, não lembro agora. Não sei nem o que estava, nem sei por que me chamar. Então. E aí ela pediu para retirar o varal, porque eu já tinha colocado de volta, mesmo depois da denúncia, mesmo depois dos problemas, e ela pediu para eu retirar. Então eu retirei para tentar fazer as coisas legalizada, né? Só que não tive sucesso. Ele permaneceu, se eu não me engano, foi por 7 meses. Desde que eu comecei até agora, fez mais de um ano já essa história que rola, essa história do varal. E eu já tinha tirado, nós tiramos em dezembro, ele foi retirado no Natal. É uma coisa que, para mim, todo o meu trabalho social, ele tem a ver com o Natal. Por quê? Eu fui uma criança carente, que passei muita fome na infância, e eu não sabia o que era Natal. Eu não tive brinquedos, eu não tive roupa, toda a minha roupa se resumia numa única gaveta rasa. Eu fui uma criança carente. Então, a minha história começou por causa do Natal, né? E aí eu comecei a atender crianças carentes, com dinheiro próprio, depois que eu cresci, né? Depois que eu venci na vida. Eu comecei a atender crianças, vizinhos começaram a ver que eu fazia esse projeto, começaram a me ajudar, e assim foi crescendo. Mas foi as redes sociais que fez com que nós chegasse a atender 1.200 crianças, tendo no local 2.000 pessoas, que seriam voluntários mais família dessas crianças, que eram atendidos na Vila Popular, e aqueles bairros acima, Brilha, Capoavinha, Furnas, descia tudo para lá. Fiz essa festa de Natal por 7 anos, sem ajuda da prefeitura, nem tendas, eu tentei tendas, banheiro, fechamento de rua, ambulância. Como eu não tinha envolvimento com política, praticamente eu nunca fui atendida. Os primeiros 4 anos, os primeiros 3 anos não estava tão grave a quantidade de pessoas, mas depois eu fiquei com medo, pela quantidade, acontecer alguma coisa grave, né? Um pisoteamento, um atropelamento, alguma coisa ruim. Foi por isso que eu comecei a pedir ajuda para eles. E eu parei essa festa das crianças, porque estava ficando perigosa. Então eu parei, o ano passado a gente fez apenas um jantar, que foi muito legal, para 100 pessoas, num lugar particular, foi muito bom. Então, toda a minha história tem a ver com o Natal. O que eu faço, tudo tem a ver com a minha infância e com o Natal. Então, eles retiraram o varal na época do Natal, porque ele ficava feio na praça. Tá? Então, assim, vez que eles acrescentarem e usar junto com a decoração do Natal, eles tiraram. Sim. O que é o Natal sem solidariedade? O que é o Natal sem caridade? Não é nada. Não é nada. Tá? Então, nada. Aí eu fiquei sentida com isso, mas aí ficamos sem. Eu retomei a história do varal por causa da pandemia. Aí o que eu fiz? Como o bazar ficou fechado 66 dias, o bazar, ele tem 2 andares, o bazar, e ele é grande, 2 vitrinonas de vidro. Eu atravessei o varal na frente do bazar, de ponta a ponta, e coloquei alimentos na sacola, coloquei roupas, máscaras descartáveis, várias coisas. E fiz isso durante a pandemia. E ali era particular, então eles não poderiam mexer. Na noite, como eu ia manter esse varal na frente do bazar, sendo que eu precisava abrir ele? Então eu peguei e coloquei ele ao lado, que é onde ele está agora. E ele não foi retirado por causa de toda essa minha briga, mas ele é contra a lei. Tá? Qualquer momento, se quiserem, podem retirar. Agora, saindo no Diário Oficial, pedirei a praça e ele se tornará legalizado. Isso
se não entrarem com o ADIS, né? ADIS? É isso, né? Que entra com anticonstitucional. O recurso. O recurso. Então, mas... ADIM. Espero eu que eles não entrem com a ADIM. Mas, Fabiana, você sabe como que eles poderiam ter te ajudado e feito o papel dele? O prefeito, ele tem o poder de fazer uma portaria tirando a concessão da praça por determinado tempo, depois renova. Né? Então, faltou boa vontade, faltou tudo aí, viu? É muito triste a gente ver seu depoimento, ver você com tanta vontade, né, de dar o que você não teve, né? E ver o aparato da cidade querendo que você pare com tudo, né? Então, é triste. E onde fica o bazar, Fabiana? O bazar ele fica entre a igreja matriz, a igreja católica matriz e o Boulevard. Tem o Recanto do Pastel ali. Tá. Já fui lá. Então, eu já estive lá doando. Já. Que bom saber disso. Sim. Então, vou passar agora para a Francisca, para falar da Francisca, as perguntas para os dois. Eu peguei parte da fala da Fabiana, e até então eu já estava assim, bastante comovida com a sua história, Fabiana. Sua história é riquíssima. É realmente uma mulher e tanto, uma mulher valiosa. Obrigada. Não quero fazer um apelo, não, mas eu sou muito emotiva. Tanto o Brian quanto a Fabiana me comoveram. Mas eu vou fazer um apelo diante das colocações dessas duas pessoas. Nós temos hoje a bancada Humanas, né? Encabeçada pela Cris, e várias guerreiras mulheres ao lado do Cris. E outras que aí estão, atrás da tela, participando da nossa conversa. Esse apelo eu faço mesmo agora. Eu quero que essas mulheres, todas as pessoas que estão ouvindo o depoimento da Fabiana, segurem essa bandeira. Sim. E vamos vencer essa guerra. Vamos vencer essa luta. Eu fui a terceira mulher nessa cidade, eleita vereadora. Nós tivemos 5 mulheres nessa cidade, tá? E vocês podem ter certeza, eu desempenhei o meu cargo com muita honradez, sempre em defesa da população. Eu convido você, segura essa bandeira, e vamos eleger uma mulher, mas uma mulher de fibra, uma mulher de garra, uma mulher determinada, uma mulher que venha para lutar pelos excluídos, porque são os excluídos que precisam do nosso olhar. Quem tem, precisa do serviço público. Quem tem, vai para um bom hospital, um hospital de ponta, uma escola de ponta. Tá? Eu, apesar de ser formada em psicologia, gente, mas eu sou humana. Eu sou humana. E a minha candidatura veio com um grande propósito. Não vou fazer pergunta para vocês agora. Ela veio com o objetivo de quebrar essa política nefasta, miserígena que está instalada nessa cidade, desde que tivemos o primeiro prefeito e até então. Nós temos um compromisso. Trabalhar realmente pelos excluídos e quebrar essa política que está aí já há muito tempo. E cuidar das pessoas. O Brian falou que para os anos futuros serão anos de grandes incertezas. E serão mesmo. Eu, enquanto candidata a prefeita, eu não vou sair para as ruas para fazer promessas que eu sei que não está ao nosso alcance. Nós nem sabemos se vamos poder arcar com a folha de pagamento dos funcionários. Então, nosso projeto é um tripé e ele finaliza dizendo que é cuidar das pessoas. E é cuidar das pessoas, é garantir que elas tenham um mínimo para a sobrevivência. Outros dias virão. E aí eu faço uma pergunta tanto para o Brian quanto para a Fabiana,
como é que ficam os Rotaries, o pessoal das elites, se eles se empenharam, se eles participaram, como é que eles estão nessa trajetória nos dias de hoje. Essa é uma pergunta para a Fabiana, a quantas pessoas, quantas crianças, quantas famílias ela chegou a atender, se você conseguiu fazer um levantamento das famílias, e quem são essas famílias, como elas vivem, as casas, como são, enfim, se tem água, se não tem, como é que é o grau de pobreza dessas famílias. É a pergunta que eu faço, tá, para vocês dois. Ok. Antes de vocês responderem, gente, eu queria pedir para as pessoas fecharem o microfone, porque está dando muita microfonia na sala. Tá? Então, só liga o microfone aí quando a gente for falar. Então, está com vocês dois. Qual que vai querer responder primeiro? Eu não vou... Fabiana, quer responder primeiro? Pode ser. Bom, assim, eu não tenho números de pessoas, de famílias que a gente já atendeu. Porque, assim, muitas vezes as famílias me procuram, nem todas conseguiram o auxílio, estão passando por dificuldades, às vezes, sinceramente, às vezes não são, eu não sei o que acontece com a assistência social em Mariporã, eles até fazem algum trabalho, eu não vou falar que não, mas eu não sei o que acontece, várias famílias me procuram todos os dias a gente doa alimentos. E assim, a gente não consegue muito dar conta de doar a cesta básica, porque assim, eu não tenho coragem de falar, olha, dia 15 a gente vai dar a cesta básica, a pessoa está com fome hoje, não dia 15, dia 15, eu não consigo fazer isso, tá? Então, assim, eu faço as coisas de coração, eu não tenho noção de quantas famílias eu já atendi, eu não tenho. Se eu falar para você que eu tenho, é mentira. Eu não tenho. É muita gente. Foram muitas. Fabiana. Todos os dias. Então, pessoas em situação de rua também, pessoa que precisa de uma cadeira de rodas, pessoas que precisam de fralda descartável, tanto para adulto quanto para criança, todos os dias, e eu não consigo, gente, eu fui uma criança carente, eu passei fome, eu não consigo fazer certas coisas, assim, numa regra, vamos fazer assim, eu costumo dizer assim, é lógico que a gente tem que tomar certos cuidados, que a gente lidar com pessoas em situação de rua, que muitos são dependentes químicos, a gente já conseguiu tirar pessoas dependentes químicos da rua, vários, já tem pessoas que já têm emprego, têm casa e tudo mais, então eu consegui, para mim isso é muito gratificante. Teve uns que saíram da clínica próximo dia, 2 dias depois, mas teve aqueles que conseguiram sair dessa situação, então isso é muito gratificante. Então é um trabalho muito amplo, é um trabalho muito... Eu não sei falar para você números, eu não costumo falar números, é muita gente e eu não tenho noção e eu não tenho memória mais de quantas pessoas foi ajudada por mim ou pelo bazar. Às vezes chega pessoas para mim e me agradecendo algo, eu preciso deixar ela falar para eu poder saber do que se trata. Eu não tenho memória mais. Para isso. Obrigada, Fabiana. Imagina. Fabiana, Brian. agora, obrigado, Cris. Agora seria muito importante a gente que tem uma caminhada na área social, né, de forma muito simples, né, eu acho que o teu trabalho, ele é um trabalho, porque às vezes a gente fala, assim, de trabalho social, a gente pensa em grandes organizações, né, grandes movimentos, né, mas quantas Fabianas, né, tem um trabalho, às vezes, que é desconhecido, que às vezes o poder público não dá valor, mas com certeza você resgatou muitos sorrisos, né, você com certeza fez com que muitas famílias, numa noite que seja, dormissem mais tranquilas, porque tinha algo para pôr na mesa, ou porque tinha uma roupa para vestir, enfim. Daí, eu acho que a gente perde também, Fabiana, quando a gente deixa, até, não é assim, eu atendi tantas e tá aqui. Não,
mas também a importância de você registrar tudo isso, né? De você ter um registro, né? De você, porque isso serve para você até acompanhar a sua demanda e também serve para amparar o teu trabalho, né? O teu trabalho é relevante. Se você atendeu 10, ou se você atendeu 10 famílias, ou se você atendeu 10 mil, não importa, mas se você atendeu 10, você atendeu com qualidade. Se atendeu 10 mil, você atendeu com qualidade. Você tem o teu registro, né? Registre sim, Fabiana, eu acho que é muito importante. O teu trabalho é de um impacto, assim, às vezes, de formiguinha em formiguinha a gente transforma as coisas. O teu trabalho é importantíssimo. Não deixe de registrar. Eu acho que daqui a um tempo, né, você com certeza vai estar construindo muitas outras coisas e vai estar amparada na tua história que você construiu, né? Você vai estar avançando com o teu projeto social, né, que é muito relevante para o lugar que você está. Então, não deixe de registrar, viu? Eu acho que é importante. Obrigada. Não é contar famílias que você atendeu, mas registrar os teus atendimentos, acho que vale muito a pena e é relevante, sim, com certeza. E aí, Francisca, você perguntava sobre as elites, né? Como é que foi a contribuição, né, das pessoas. Gente, a pandemia, ela gerou um apelo muito forte, né? Então, assim, se eu disser para vocês que nós não tivemos uma grande movimentação social em vista da ajuda das pessoas, não é verdade, né? Nós tivemos todo tipo de ajuda, de todo tipo de organização, de coletivos, de empresas, de bairros, né, condomínios chiques dos Jardins, que se juntaram ali e entregavam 100 marmitas para a gente todo dia. Então, assim, só que isso tudo é daquele momento, né? É fogo de palha, né? Porque as pessoas, elas se comoveram com o morador de rua que estava passando fome. Mas no outro dia, será que a pessoa ela vai ter consciência de que ela precisa também, que ela não pode se incomodar com a pessoa que está na rua no sentido de tira ele daqui? Que ela tem que se perturbar que existem pessoas que não têm casa, que ela tem que lutar para que todas as pessoas tenham casa, tenham teto, né, para que tenham acesso à saúde, à política de redução de danos de álcool e droga, né? Então, claro, no momento de emergência, a gente fala que o Cefras fez uma ação humanitária, né, junto com outras organizações. Sim, na ação humanitária a gente não pensa lá nas políticas, a gente não teoriza muito. A gente quer distribuir a comida porque as pessoas estão com fome. Mas agora a gente começa a discutir sobre como é que isso agora vai... Como é que a gente vai dar o suporte para essas famílias daqui para frente que vão continuar sem comida, já que acabou a cesta básica, né? A Prefeitura de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, o governo federal, como é que vão dar o suporte? Mas tem o auxílio, R$300, gente, né? E que acaba daqui a pouco com uma crise financeira que vai se agravar em 2021, né? Então, quer dizer, tudo isso precisa incomodar a gente, não só a gente que já se incomoda com essas questões, a gente perde o sono por causa disso, mas precisaria incomodar a sociedade em geral. O empresário que doou as 1000 marmitas lá, 2 ou 3 dias, é ele mesmo que vai chamar a polícia para tirar o morador de rua que está na entrada do escritório dele, né? Então, assim, como é que ele reflete que as 1000 marmitas é para a mesma pessoa que está deitada no escritório dele que não tem comida, né? Então, essa tensão social, essa reflexão social, ela precisa muito ser feita, né, Francisca? Porque as elites, como você falou, o pessoal de determinadas classes, enfim, e aí não é culpa desse ou culpa daquele, é resultado do processo histórico, né? A gente tem que tensionar a história para mudar esse contexto, né? Então, sim, houve ajuda de muita gente, de todo tipo. Ok. O Brian, só complementando o que você disse, o problema brasileiro de fundo é a desigualdade social. Essa desigualdade, nos últimos 4, 5 anos, ela aumentou exponencialmente e a tendência é que ela aumente cada vez mais. E o que nós temos que batalhar aí é uma luta coletiva, é que haja
é que a exclusão, a desigualdade é o que provoca a exclusão social, e é o que joga parcelas da população à fome, à morte, ao desemprego, violência. Então, essa consciência da desigualdade a gente tem que ter para podermos lutar por uma sociedade mais justa, mais solidária, não é? Eu acho que essa é a luta de todos nós. É isso, Soraya. E eu acho também que uma coisa que a gente tem que refletir, antes de passar para a Carolina, eu gostaria de falar, né? É que, assim, uma cidade como Mariporã, e não é só Mariporã, isso se espalha pelo Brasil inteiro, tem muitas pessoas que trabalham com entidades e pessoas que trabalham com assistência social, e isso, assim, sempre ligada à política, que é uma coisa totalmente errada, gente. Né? A Fabiana é um ponto fora da curva, né? Por isso que ela sofreu e está sofrendo o que ela está sofrendo. Então, assim, se liga à política e vira curral eleitoral. Então, para que a prefeitura para que o prefeito vai ocupar com assistência social? Tem essas entidades aí que vai fazer o serviço, né? E ainda traz o voto para a gente, né? Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. A entidade tem que ser independente da política, não pode estar ligada, a entidade não pode estar ligada na política. Se as pessoas que são dentro de uma entidade, particularmente, têm uma opção política, tudo bem, mas como entidade, né, não pode ter a ligação política. Isso que acaba fazendo com que a gente não saia desse lugar, né, de manter a cidade como está, né? Nada se alterar, né? Cris, porque, na verdade, assim, a política, ela muda, ela passa, né? Os agentes políticos, mas a política pública, ela tem que ser permanente, né? A gente tem muita instrumentalização da política pública, e isso acaba com tudo, né? Porque aí entra governo, desmonta uma coisa, entra governo, faz outra, né? E quem que sofre no final da linha? O povo, né? A gente vê com as políticas de saúde, com as políticas sociais, com as políticas de habitação, então é muito complicado. A gente está vendo isso no governo atual, né? Quer dizer, vai lá, dá uma maquiada em programas que já fizeram história, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né? E põe lá a Casa Verde e Amarelo, nem sei como é que é o nome, quer dizer, e lá na gênese do programa, desmontou o programa. Então, quer dizer assim, a política pública, ela tem que ser estável, né? Ela tem que ser independente dos agentes políticos. Sim. Ela tem que melhorar, né? Ela tem que se atualizar, mas não acabar, né? Carol, querida, agora é contigo. Minha pergunta é para a Fabi. Fabi, são dois questionamentos. Você com certeza conversa com o pessoal que vai procurar, né? Eu mesma já passei na frente do varal e vi o pessoal lá pregando, mas eu sei que eles te procuram até, acho que na sua casa. E você tem, assim, um ponto de Mariporã que você fala, não, aquele ponto ali é o que mais precisa do apoio, é o bairro que é mais necessitado, é o que é mais urgente de políticas públicas, e está completamente abandonado ali, só é procurado quando dá na bola do pessoal. Você tem uma referência para a gente? E outra coisa que eu quero te falar é o seguinte, você tem um trabalho maravilhoso com relação ao Natal, né? Porque a gente sabe que é um momento que a gente olha e vê a desigualdade realmente entre uma pessoa que pode ir numa loja, por exemplo, e comprar um brinquedo para uma criança, e aquelas crianças que ficam olhando porque os pais não têm condição de comprar um panetone, né? Que é uma coisa boba, se a gente for olhar. Com relação ao Natal desse ano, que é um Natal, né, mais prejudicado ainda dessas pessoas. Você tem um projeto
você tem uma conta de recebimento de coisas para esse Natal? Você tem alguma pretensão? Só para a gente deixar aqui já claro para o pessoal que quer te ajudar, né, que quer participar dessa corrente, ou mesmo das correntes que você tem, que eu sei que você ajuda o pessoal de rua, que você tenta buscar o pessoal. Conta um pouquinho para a gente. Bom, deixa eu começar primeiro com a história do Natal. Esse ano está bem confusa a situação, porque eu não sei ainda o que nós vamos fazer por causa da pandemia. Eu não sei se é uma boa ideia eu fazer o jantar do Natal para eles. Tem um local que cede aqui no Fernão Dias, que é a Adilene e a Andréia, que é um salão de festa. Ela cedeu para mim o ano passado. Foi algo muito bonito. Teve um rapaz também tocando saxofone. O negócio foi fantástico. E assim, eu procuro fazer como eu gostaria, como eu faria na minha casa. É assim que é feito o Natal para eles. É da mesma forma que é feito na minha casa. Então, assim, eu procuro ter ajuda de pessoas doando alimentos, refrigerante, frutas, enfim. Foi muito legal o ano passado. Esse ano, eu ainda não sei se vai ser possível fazer isso, por causa da pandemia. Outra coisa que também eu faço todo ano é a cartinha do Papai Noel. Então, as crianças deixam essa cartinha no bazar. E eu vou divulgando essas cartinhas e as pessoas podem atender essa criança. Então, a gente chega muitas vezes a atender até criança da Bahia. E a gente vai pelo correio, por exemplo. Então, o Natal é algo que me fascina e o Natal eu faço assim, como se fosse para mim ou como eu fosse uma criança e eu quero fazer do jeito que uma criança vê. Por exemplo, os 7 anos na Vila Popular, a gente chegava com carruagem, cavalo. Então, eu gosto de entrar no mundo das crianças como elas gostariam de ver. Entende? Não é só... Eu faço papel de Frozen também. Foi elas que me deram esse papel, foram as crianças. Meu carro, ele é todo decorado com a Frozen, se vocês verem na rua, é meu carro. Então, as crianças, legal. Eu não corto meu cabelo e eu não pinto por causa das crianças, eu só pinto de loiro, uma referência. Por causa da Frozen. Então, assim, eu atendo crianças carentes ou quem tem condições de pagar, paga a gente com cesta básica. Eu, no caso, sou a Elsa, da Ana, e tem da Frozen, e tem a Ana também, que é a irmã da Elsa, que trabalha no bazar. Ela é muito parecida também com o personagem. Então, nós conseguimos... Isso foi as crianças que deram pra gente. Já faz 5 anos que eu faço a Frozen. Eu não sabia esse desenho. As crianças que falaram que eu me parecia, e eu quis fazer isso. Então, assim, eu entro no mundo das crianças mesmo. Totalmente. E é o meu lado criança que eu não tive na infância. Muito bem. Então, só uma questãozinha aí? A gente está vendo o pessoal curtindo aqui no Face, dizendo que, apontando que a maioria dos lares são mantidos por mulheres. Uhum. E a maior parte negras. Você saberia dizer se nas distribuições que você faz são mais, assim, de sexo, se é mais homem, mulher? Você tem essa noção pelo que... E como você não registra, né? Mas era importante também você registrar por conta disso. Não, em relação às famílias, sim, a maioria acaba sendo negras, né? E as crianças, às vezes, eu acho que na porcentagem, também. Provavelmente a maioria é. Sim. Isso é.
É o fato que é o setor mais excluído mesmo da população, né, em todo canto, né. Mas, Carolina, só perguntar para o Brian. Oi, eu sou um pouquinho suspeita em falar sobre os Cefras, porque eu acompanho. Para quem não sabe, o Brian, ele é meu irmão de religião, nós somos de religião matriz africana, e acompanho com muito carinho o trabalho dos franciscanos, por conta de considerar que é uma missão muito bonita, de considerar que esse trabalho que eles conseguem ofertar, porque eles têm uma estrutura, né, eles têm um apoio, eles já são uma estrutura montada, então é uma coisa gigantesca. Para quem não conhece, a nossa mana até colocou, a nossa mana Tati colocou nos comentários, tá? Tenta conhecer, é um trabalho muito bonito também, franciscano. E aí, eu quero perguntar o seguinte, Brian, vocês acham que a tenda, por exemplo, eu fiquei um pouco na dúvida, a tenda que ela estava aberta lá na frente da igreja de São Francisco, ela vai se manter por mais um tempo? Tem algum outro projeto de abertura, uma coisa mais definitiva? Porque a gente sabe que a procura deve continuar gigante, né? E como você mesmo falou, no próximo ano, eu acho que vai até aumentar. Agora o pessoal brasileiro tem essa coisa de festa, né? E vai tentando, levando com a barriga. Mas o ano que vem, quando a ficha cair, finalmente, vai ser uma coisa gigantesca. O serviço franciscano, ele tem um projeto nesse sentido de ter uma coisa definitiva. Eu sei que o chá do padre continua, mas e esse negócio das quentinhas, como é que vai ser? Esse é o nosso, vamos dizer assim, o nosso nó no momento, né? Dilema. É o nosso dilema. A gente tem dedicado bastante conversa sobre isso no Cefras, porque a gente sabe, gente, que as ações emergenciais, elas têm que ter começo, meio e fim, né? Porque é uma ação emergencial e a gente viveu um momento excepcional, né? A gente está encerrando aí um momento muito difícil na cidade. Encerrando, não, a gente está com uma fase um pouco mais amena, né, do que foi tudo que a gente viveu ali no meio do ano. E esse é o nosso desafio no momento, pensar como é que a gente transforma algumas ações emergenciais em ações mais continuadas, né? Esse ano nós tivemos um boom de doações, né? Só que ano que vem não tem. Como é que a gente vai conseguir manter essas atividades no próximo ano, né? Então a gente está pensando em estratégias, sim, para dar continuidade na tenda franciscana, né? A gente está estudando várias possibilidades de levantar recurso para ver se a gente consegue manter a tenda franciscana ainda nesse molde de distribuição de comida, assim. Não é diferente do chá do padre, né? Que é um serviço da assistência, que é um núcleo de convivência para pessoas de rua, um serviço regulado da assistência, um serviço referenciado, ou seja, é de porta aberta, mas a pessoa vai lá, ela tem um atendimento social. A tenda não, gente. A tenda, a pessoa passa, pega comida e vai embora, né? Então, mesmo assim, no chá do padre, a gente entrega 400 almoços todos os dias, mais 300 lanches da tarde, né? Mas a tenda, a gente está estudando, sim, como é que a gente transforma essa ação emergencial em uma ação mais continuada, ao menos até um período do próximo ano, a gente está vendo, sim. Junto com isso, a gente está fazendo estudos, né, do que vai, estudos, assim, prognósticos, do que vai... O que isso vai significar no próximo ano, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, para a gente imaginar também outras atividades de suporte da população. Uma coisa que a gente sabe com certeza, a questão da fome é o ponto central, né? Então a gente precisa, além da comida pronta, que é a marmita, a gente precisa pensar estratégias de aporte de alimentos, né? De cestas básicas, de kits de higiene. Então, sim, a gente está pensando como é que continua. A tenda ela ainda está montada, nós estamos vencendo o tempo, porque a tenda era para encerrar
em agosto, em junho, julho, depois agosto, a gente já está em setembro, e vamos entrar em outubro com a tenda, porque a demanda continua. Mas em algum momento a gente sabe que essa tenda ela pode ser expulsa lá do meio da praça, né? Porque, querendo ou não, as pessoas de rua, elas criaram referência ali, né? Então, elas criaram as suas malocas ali no entorno, né? Eles dormem ali dentro da própria tenda, porque é um lugar seguro, tá na frente dos freis, né? Então, eles se sentem seguros ali. Só que a gente, todo dia que a gente acorda, a gente se pergunta, a tenda ainda tá lá? Porque a gente sabe que em algum momento pode ir lá e despejar a tenda e os freis e todo mundo que tá lá, né? Por quê? Porque a vida no centro, não sei se, né, se para quem vem do centro de São Paulo, para quem anda ali, a vida no centro normalizou. E a tenda, como eu falei antes, a tenda começa a ser um incômodo, né, para aquela circulação das pessoas ali no centro. Então, a tenda, ela está com prazo, a gente não sabe exatamente quando, a gente está sobrevivendo ali por enquanto, mas a gente está pensando, sim, como é que a gente dá continuidade na tenda em outro lugar, num lugar próximo, porque a gente entende que o momento ainda é delicado, que a questão da fome, ela continua e vai se agravar, né? Então, sim. Então não vamos falar nada, vamos ficar quietinho e deixa a tenda lá, porque sim, para as pessoas faz toda a diferença. Sim, Praia, antes da pandemia, o número mais ou menos que tinha de moradores de rua em São Paulo era por volta de 30 mil pessoas. Eu fico imaginando, depois da pandemia, como que está esse número, não é? Pessoas morando na rua, famintas, né? Muita gente perdeu a condição de pagar aluguel, Cris, né? Porque ficou desempregada. E aí a gente sabe como é que é essa questão de aluguel, né? Claro que eles não pagam um aluguel formal, que alguém vai lá e vai dizer, pode ficar por mais tantos meses. Eles pagam aluguel de cortiço, aluguel às vezes de cômodos partilhados, e aí não tem, cai fora, né? E aí essa pessoa, às vezes ela volta ou ela entra em situação de rua. É muito triste ver pessoas que voltam para as ruas, mas é muito mais triste ver pessoa que nunca morou na rua e que está entrando na rua agora, né? Se a gente se colocar no lugar, é imaginar que, por exemplo, hoje à noite a gente precisaria caçar um lugar minimamente seguro para dormir ao relento. Se chover, a gente se molha, não sabe se vai ter um cobertor, não sabe se vai acordar com um jato de água da GCM, não sabe se vai acordar com uma bomba da polícia, né? Então é muito difícil, né? Com certeza, as pessoas em situação de rua aumentaram muito. Gente, olha, agora na parte final, a gente vai estar passando para a Rose para algumas perguntas que vieram, né, Rose, dos comentários do Face. Liga o seu microfone, querida. Eu sempre esqueço dele, né? Gente, acho que vocês foram tão claros também no diálogo de vocês, assim, na verdade, o pessoal mais incentivou, né, mais deu graças por vocês existirem, porque pessoas como vocês tem que ter muitos desse mundo, né, porque, olha, são grandiosos, realmente, eu só estou transpassando aqui o que eles colocaram, tá? E a Rosa Marina perguntou, eu acho que a pergunta dela foi para a Juliana, e de que forma que se pode ajudar você, tá? E depois tem um texto do Almir que eu gostaria de ler. Bom, o que a gente mais precisa de doação, se eu pudesse escolher, é alimento. Não precisa, não tem cesta básica inteira, pode ser alimentos avulsos. Se eu puder escolher, a gente precisa de alimento. É o que mais falta, porque nós atendemos famílias todos os dias. Então, ali é um bazar beneficente, é lógico que a gente recebe tudo quanto é tipo de doação, mas o que nós precisamos mesmo é alimentos. Ok. Alimentos e, no caso, também ração para cães. Sim. Tá bom. Mas toda doação é bem-vinda. Mas, se eu puder escolher e preferir, nós precisamos de alimentos. Sim. Tá bom. E eu posso ler o texto dele agora?
Pode, querido. Pode, então. Ó, o Almir Marcelino escreveu assim: é importante que o setor público, de forma ampla e proativa, escute, converse e dialogue com a sociedade civil como parceria principal na construção de políticas públicas permanentes, simples e diretas, que facilitem e deem suporte jurídico, material e financeiro para as iniciativas de toda natureza, com propósito inclusivo. Solidariedade e amor ao próximo tem que ser estimulado e facilitado e não engessado ou boicotado. Sim. Grande Almir. Parabéns, Almir. E fora isso, o pessoal só agradecendo a presença de vocês. Só elogios, né? Pelo que eu vi elogios, também, dei uma olhadinha. Muitos elogios, certeza. Sim, sim. Então, gente, olha, eu queria, assim, a Fabiana, ela já deu o local, né, Você quer repetir, Fabiana, o local onde as pessoas podem fazer doação? Sim, o bazar, ele abre todos os dias, de segunda a sexta, das 10 às 6, e de sábado, das 10 às 2. Ele fica entre a Igreja Matriz e o Boulevard, o Recanto do Pastel ali, chama Alternativa, Bazar Beneficente. Então, nós precisamos muito de alimentos e ração. Por que eu não falo de ração de gatos? Eu vou explicar por quê. Porque o gato, ele é sensível e, às vezes, não dá para dar qualquer ração para eles. Então, eu prefiro estar comprando essa ração, ou teria que ser de boa qualidade, estilo Golden. Por isso que eu prefiro falar ração de cães, porque é mais difícil eles terem problemas com rins. Por isso que eu não falei cães e gatos. Por esse motivo. É bem-vindo? Mas, assim, por causa desse fim, é melhor uma ração específica para gatos, por causa de rins, problemas renal. Mas é bem-vindo também, claro. E se alguém tiver também alguma cadeira de roda parada, algum de banho, uma muleta, bota ortopédica, qualquer coisa em relação a isso também, porque ali a gente empresta e doa. Cada caso é um caso, né? Tem casos que é para uso permanente e tem casos que é temporário. E nós temos mais de 100 cadeiras de rodas emprestadas. E agora, no momento, eu tenho uma cadeira de rodas no bazar que já está reservada para uma pessoa deficiente. Então, assim, é uma coisa também. Esse eu tenho cadastro. De início eu não fazia cadastro, só que começaram a não devolver. Então, hoje em dia, nós fazemos cadastro. Então, tem 100 cadeiras de rodas emprestadas na cidade de Mariporã. Nossa. Poxa, que beleza. Brian, assim, o pessoal colocou, né, nos comentários o site da Cefras. Não é? Quer dar o endereço? Ou como que as pessoas podem fazer doações? Sim, as pessoas podem pelo nosso site, né, que está nos comentários, é www.cefras.org.br, SEFRAS.org.br. Lá o pessoal consegue fazer doação, se voluntariar também para as atividades da Tenda Franciscana, né, que ainda acontecem. A gente também teve um trabalho gigante dos nossos voluntários, muitos voluntários que vieram também enfrentar aí o risco, né, de ficarem doentes, para servir as pessoas que precisam. Então, lá no site, o pessoal encontra as formas de doar, todas as doações são bem-vindas, a gente retira em casa também, então, tudo soma, né, Fabiana? Tudo que vem sempre ajuda e sempre tudo é muito bem-vindo. Certo. Então, gente, a gente já está encerrando, infelizmente, acho que o papo é uma delícia, né, uma satisfação grande, né, receber pessoas de valor como vocês, não é, que fazem tanto bem, né, mas a gente tem que encerrar, então eu vou passar para Rose começar aí para fazer a fala final. Tá bom. Bom, eu só tenho a agradecer vocês, né? Foi um super prazer conhecer os dois. São pessoas muito legais, assim, que eu pretendo continuar convivendo, com certeza, e ver por mais vezes. E que vocês têm um coração de ouro, né? Os dois têm um coração de ouro. Posso até falar pelos dois de uma vez, tá bom? Muito agradecida por vocês, tá bom? E dou boa noite para a Soraya,
Boa noite para Francisca, e que nos vê em breve também, Carolina e Cris também. Beijo, gente. Obrigada, Rosi. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu vou passar para a Soraya. Soraya, você faz as suas considerações finais? Acho que teve... Com a Soraya. Soraya, é o microfone, está fechado. Pronto, abri. Então, eu queria dar os parabéns para a Fabiana, para também o Brian. Fiquei muito feliz de saber dos trabalhos de vocês. Acho que tem um valor imenso. Essas ações afirmativas são importantíssimas, né? E também, além das ações que vocês eles estão atuando, a inserção, né? A inserção, a consciência social que vocês têm, né? Do que é hoje a sociedade, da necessidade, né, da assistência social, a importância dela, né, no Brasil atual, e que está tão desvalorizada, né, e tão relegada a terceiro, quarto, quinto plano, que a gente tem medo que daqui a pouco não exista mais nada, porque o que a gente tem visto é uma preocupação com a concentração da renda na mão de uma parcela da população que não chega, né, que é uma ínfima parte, e a maioria cada vez mais excluída. Então, pessoas de valor como vocês, eu acho que merecem toda a nossa consideração, nosso respeito e nossa ajuda. Eu acho que é um apelo também, né, que a gente está fazendo aqui, para que a sociedade valorize, né, tanto o trabalho de um como do outro. Importantíssimo. Fiquei muito feliz de ouvi-los. E desejo que essas ações se perpetuem e cada vez elas possam se multiplicar, porque é disso que a gente está precisando no Brasil hoje. É ver quem está do lado, sentir e se indignar e não achar normal isso tudo que está acontecendo. A fome, a morte, tudo isso está tendendo, a forma como vem sendo tratado, está tendendo a que as pessoas, a levar as pessoas a achar isso normal. E é isso que a gente tem que se indignar no dia a dia e dizer, não, isso está errado, nós temos que mudar isso. E eu acho que todo esforço nesse sentido é valioso. Então, parabéns ao Brian, parabéns ao Fabiano. Muito obrigada por terem vindo. Também quero agradecer por terem me convidado. Hoje, fiquei muito feliz e muito honrada com o convite. Obrigada. Obrigada por participar com a gente, viu, Soraya? Eu que agradeço. Carolina, você quer dizer só palavra final? Pessoal, eu quero agradecer em meu nome, em nome das manas que não estão aqui com a gente, mas estão assistindo, em nome do pessoal aí que trabalha com a gente, o Rafael, a Vanessa. Muito obrigada pela prontidão também de todos, o João. Quero agradecer muito, dizer ao Serviço Franciscano, que hoje está aqui representado pelo Brian,
que eu desejo que Deus e São Francisco abençoe a vida de todos que trabalham, que todos que ajudam, abençoe os freis, abençoe a todos. E, Fabi, quero te dizer que você é uma inspiração para nós da bancada, porque são de pessoas como você, de mulheres que lutam, que são tão fortes, que tem depoimentos fortes, que dá a cara para bater. A gente precisa na nossa sociedade, para que seja uma sociedade melhor, para que seja uma sociedade mais justa e mais humana, né? Pode parecer até que a gente está falando de humano por conta da nossa bancada, mas não. Eu acho que essa humanidade que você tem de uma forma tão grandiosa é o que falta nos corações de muitas pessoas aqui em Mariporã e de toda a sociedade. Que Deus te abençoe muito, que você tenha uma vida iluminada, e o que precisar da gente, principalmente de mim, pode contar, pode me chamar, a gente está junto. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Carolzinha linda. Francisca, suas considerações finais agora? Tá. Eu agradeço ao Brian, à Fabiana e a todos que participaram, que estão por trás dessa tela. Realmente, esse encontro foi extremamente enriquecedor e eu quero fazer uma observação, não seria uma observação, mas sim uma colocação. Foi muito interessante saber que a Soraya é assistente social, mora aqui na cidade de Mariporã. Eu conheci um pouco do serviço social de Mariporã, na época em que eu exerci o cargo de vereadora. É muito importante nós nos conscientizarmos que os políticos, né, os agentes públicos, eles precisam enxergar as pessoas como pessoas, e não como mais um. O serviço social daqui, na minha época, se prestava a fazer politicagem. Inclusive, tomei conhecimento de uma cidadã aqui na Serra, que ela foi convidada para depor contra mim, depor falso contra mim, porque eles queriam se livrar de mim, enquanto vereadora, porque eu estava atrapalhando, e em contrapartida ela receberia 1 ano de cesta básica, vindo do serviço social. Nossa, meu Sim. Deus. Então, esse serviço social, eu já ouvi várias reclamações de várias pessoas, de diversos lugares, que o serviço social, na nossa cidade, ele presta um serviço político. É verdade. Nós vamos acabar com isso. Agora, Cris, nós podemos falar enquanto candidatas e não ter medo, porque você tem que mostrar que vem a essa cidade. Nós vamos, nossa proposta número 1 é mudar a política, essa política nevada que aqui está. Assistente social, se acaso eleitas formos, assistente social na nossa cidade, ela vai ter que ter afinidade com a população. Ela vai ter que ter carinho, ela vai ter que ter respeito, ela vai ter que saber ir na casa das pessoas, saber quem são as pessoas cadastradas, onde moram, o que elas têm, se elas têm carro, se elas não têm, se elas necessitam. Porque enquanto muitas aqui hoje estão beneficiadas pelo serviço social e que não precisam, tem muita gente morrendo de fome. Eu conheço, eu sou testemunha disso. Vou falar minhas companheiras. Vamos à luta. E vamos nos conscientizar desse serviço, digo, corpo, que é prestado aqui. O agente público, nós, cidadãos comuns, temos que aprender que não temos que bater continência para eles, porque eles são eleitos por nós, pelo povo, pagos por dinheiro do povo. Nós temos que inverter esses valores. Nós estamos em campanha, Cris, e nós temos que assumir isso de forma muito clara, dizer aqui veremos, nós vamos acabar com isso, nós vamos mudar com isso. Nós queremos assistente social, afinada com a população, que sabe a que vem, e não fazer política, ainda que aquele eleitor não falou a língua nossa, não votou em nós, que falou mal contra nós, ele vai ser assistido, porque não dá mais para fazer esse serviço. A mesma coisa vale para o secretário da saúde, o secretário da educação, os demais secretários, eles têm que estar afinados, eles têm que saber a que vem.
e ter compromisso de prestar um serviço de qualidade. Extremamente enriquecedor esse encontro nosso, Fabiana. Eu me comprometo, não só com você, mas com muitas outras Fabianas, tá? E o companheiro, o Brian, que aqui está conosco, de se a casa eleita formos, o nosso trabalho será um trabalho de qualidade e respeitoso, vendo as pessoas de igual para igual. Lá não está sentada a rainha da Inglaterra, não. Lá está sentada uma mulher com compromisso com a população, que não vai ficar sentada no gabinete o tempo todo, vai para a rua, vai conhecer a necessidade da população, vai saber onde estão os quatro cantos dessa cidade, os bairros, vai conhecer, vai se inteirar. Isso é um serviço realmente que deve ser feito por todas as pessoas que ocupam um cargo público. Eu me comprometo, viu, Fabiana? Não só com você, mas com todo o pessoal da nossa cidade que presta serviço e que não são assistidos, que não são ouvidos, que não tem um espaço para se colocar, para dizer que vem. Eu acho que eu não tenho mais o que falar, tá? Eu agradeço muito, estarei sempre à disposição a vocês e a essa cidade, e as pessoas que estiverem precisando de uma palavra e de um ouvido e de um ombro amigo. Contem sempre comigo, independente de eu ser ou não ser eleita, tá? Esse sempre foi o meu trabalho nessa cidade. Obrigada a todas e a todos. Tudo bem, Francisca? Ana, você quer fazer a sua fala final? Eu quero só agradecer, gente. Agradecer pela live, pela oportunidade de estar falando um pouco do meu trabalho, porque o meu trabalho é trabalho de formiga, é de formiguinha. Mas foi dessa forma que eu cheguei aonde eu cheguei e vou chegar muito mais longe. Isso eu não tenho dúvidas. Eu gosto sempre de lembrar, isso é importante, a primeira vez que eu resolvi pedir doações, eu estou em Mariporã há 17 anos, fora minha família, eu não tenho família aqui. Eu sou da Zona Norte de São Paulo. É a primeira vez que eu resolvi pedir doações aos comércios de Mariporã. A única coisa que eu recebi foram 2 calcinhas de criança de uma loja de chineses. Então, aí depois disso, eu vi que eu era mais forte na internet, e se eu quisesse fazer algo realmente maior, o melhor seria a internet, né? Foi ela que realmente me ajudou a poder desenvolver o meu trabalho aqui na cidade. Mas, assim, aí é uma prova que não devemos desistir dos nossos sonhos. A primeira doação que eu recebi aqui eram 2 calcinhas de criança. Hoje eu tenho, né, eu fundei um bazar que são 4 aluguéis e 3 funcionários, 4 luz, 4 água, telefone, contadora, imposto, enfim. E acabei de comprar um caminhão, que foi um sonho, um caminhãozinho para o bazar, porque eu carregava tudo na minha Zafira, no carro da Frozen, e coitada dela. Aí isso foi uma vitória, né? Para algumas pessoas pode ser algo comum, para mim não foi. Assim, algo facilita o trabalho. Eu carrego móveis, eu monto móveis, eu administro, eu entrego, eu vendo, eu atendo famílias. Se eu não fosse 1001, eu não chegaria onde eu cheguei. Então, é isso. É gratidão que eu tenho pela cidade de Mariporã também, que foi a cidade que me acolheu. Apesar da politicagem, digamos assim, eu amo Mariporã, gente. Eu não nasci aqui, não tenho família aqui, fora meus filhos, mas eu amo Mariporã. E eu quero agradecer vocês todos, o Brian, prazer, Brian, a todas as mulheres aí também, gratidão ter participado dessa live, de verdade. Obrigada mesmo. Obrigada a você, Fabiana. Vou passar para o Brian, para as suas considerações, Brian, finais. Eu quero encerrar como eu comecei, né, parabenizando vocês pela ousadia de uma candidatura coletiva, um mandato coletivo, porque é na democracia, na coletividade que a gente encontra a solução para os problemas que a gente enfrenta hoje. Então, de novo, parabéns para vocês, muito obrigado pelo convite, a Carol e a bancada toda, né, e eu desejo que vocês consigam construir, a gente tem aqui a Francisca, né, e a bancada, que são aí
pessoas que estão no pleito, eu desejo que vocês tenham um programa sólido, né, de olhar social, tenham um programa eficiente de cuidado das pessoas que precisam, né, que vocês tenham clareza daquilo que é a demanda social de Mairiporã, para que um governo que não olha para os pobres, para os seus pobres, para as pessoas que precisam, em vista de construir políticas, de defender as pessoas, infelizmente serve outros interesses, né? O governo que não está para defender quem precisa vai servir, sem sombra de dúvidas, a outros interesses, que a gente sabe que são muitos, né? Interesses que estão para além dos democráticos, do político, do interesse do bem comum, da justiça. Então, parabéns e agradeço também, e desejo sorte, né? Desejo que vocês sejam muito resistentes, porque não é meu lugar de fala e eu não vou me estender nisso, mas a gente precisa, com certeza, da representação da mulher, né, do olhar da mulher, da coragem da mulher, e vocês, com a bancada, né, vocês com certeza estão trazendo essa reflexão para a gente. Então tenham coragem, tenham ousadia, vão enfrentar com certeza muitos desafios, porque a política é machista, a sociedade é machista, a gente é machista, mesmo que a gente não queira, às vezes a gente né, nós todos homens, inclusive nós que estamos na reflexão das causas sociais. Então tem muito a ser construído, muito a ser desconstruído, e eu desejo que vocês tenham força na luta e resistência para enfrentar os desafios, para construir uma cidade melhor para todo mundo. Obrigada, Brian. Muito obrigada mesmo. Então, eu só quero dizer para vocês que, assim, quando nós escolhemos, né, da Bancada Humanas, quando nós escolhemos nos chamar, né, de Bancada Humanas, é porque a gente queria reforçar esse olhar, né, para a sociedade. A nossa prioridade é as pessoas que estão na periferia, as pessoas que aqui na cidade não têm, por exemplo, acesso à água, né? As pessoas que amargam aí na fila, né, para ter uma assistência médica, né? Então, assim, a nossa prioridade é essa, os excluídos, as mulheres, principalmente as mulheres negras e de periferias, que são as que mais sofrem, estão sofrendo durante a pandemia, não é? E eu acho que é isso, eu acho que Mairiporã, ela tem uma cultura política viciada, não é? E nós viemos para quebrar um pouco esse paradigma aí dessa política, né? Nós não estamos sozinhas, né? Nós somos uma bancada coletiva, nós apresentamos uma candidatura feminina também para a prefeitura, né? Então, assim, eu acho que o nosso objetivo, antes de mais nada, é mexer com a cabeça das pessoas, com a consciência das pessoas, né? Que elas possam enxergar que a injustiça, uma cidade que tem 100 mil habitantes, 50% são mulheres, e nós não temos uma vereadora na Câmara Municipal. Né? Então, é um péssimo sintoma. É um péssimo sintoma, né? Então, eu acho que é essa a nossa luta, né? Mas eu não quero mais falar sobre nós, eu quero falar sobre vocês dois, o exemplo que vocês são como pessoas, né? Agradecer muito a participação de vocês, foi riquíssimo essa live, né? Uma live que ensinou muito para a gente e para quem está nos assistindo. Então, eu queria agradecer de coração a vocês, viu? Parabéns, obrigado por vocês existirem e conte com a gente. Obrigada. Certo? Então, gente, boa noite para todas e para todos. Né? A nossa próxima live vai ser dia 1º, né? Quinta-feira. Nós vamos estar recebendo o Guga Dória, que é um escritor aqui da Serra da Cantareira, e ele vai estar falando com a gente, né, sobre o lançamento do livro dele, Todos na Diferença. É uma discussão muito rica e importante também, né, sobre o que é normal, o que é diferente, como surgiu esses conceitos da sociedade, né?
E vai ser uma live muito interessante que eu convido todos vocês para estarem com a gente assistindo na quinta-feira, às 19h30. Obrigado, boa noite para todos, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Brian, Fabiana, Soraya. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.